Sabe o que acontece quando você faz algo simples, mas de forma extremamente bem feita? Nasce Heated Rivalry, ou rivalidade ardente, em terras de coxinha e pão de queijo. Versão brasileira, Herbert Richards. Só pra deixar claro que simples não é simplório, tá? Quando eu digo simples, é porque você assiste essa série e pensa, por que ninguém fez isso antes? Não tem nada de mirabolante, não tem 1000 camadas, 1000 nuances e plot twists e aquela coisa que vai explodir tua cabeça. Não tem nada disso. É uma história de amor, de romance, de muito tesão, que funciona. É só isso e tudo isso ao mesmo tempo. A sinopse é: 2 jogadores muito promissores de hóquei são selecionados pra entrar cada um em um time e a mídia cria uma rivalidade entre eles porque os dois são muito bons. E fica naquela história de, ai, quem é o melhor? É fulano ou é Beltrano? Hahaha. Só que junto com a tensão, nasce ele, né? Os hormônios à flor da pele, aquela... E se o meu time de hóquei ganhasse um ponto cada vez que eu abri uma DM, tinha gente falando Jasmine, fala de Heated Rivalry, eles já eram campeões da NHL 2026. E a bichinha vai obedecer. Dito isto, vamos falar sobre essa série. Eu quero deixar bem claro que já tem pelo menos uns 2 anos que eu venho acompanhando aí a NHL, que é o campeonato de hóquei. Eu ia falar de tênis. Gente, hóquei é muito legal. Qualquer desculpa que você tiver pra ver um bando de machos se batendo à toa, não é um deleite? Só que vai muito mais além, cara. Hóquei é um esporte super complexo. Tu quebrar o taco nas costas de alguém não é falta, mas tu empurrar um pouco torto é falta. Então, assim, quais são as regras? Eu acho que nem eles sabem. É maravilhoso assistir hóquei. Então, já fazia um tempo que eu vinha assistindo jogos de hóquei. Quando eu descobri que ia sair uma série baseada no livro, que é 2 mega jogadores de hóquei que se apaixonam, eu falei, cara, esse momento é meu. E aí, gente, vamos à série. Aqui a gente tem o Shane Hallander e o Ilya Rozanov. O Shane é um cara super dedicado, muito disciplinado, mais introspectivo, tímido, excelente jogador de hóquei. Já o Ilya Rozanov, que é russo, ele é uma pessoa muito mais livre, muito mais aventureira, uma pessoa completamente desprendida, super charmosa, extrovertida. Extrovertida assim, né? No sentido de... Ele não é extrovertido. Ele não é extrovertido. Eu joguei várias fake news. E já no primeiro episódio, o Shane chega pra cumprimentar ele, né? Falando, ô, boa sorte aí, mano, né? No hóquei e tal, vai ser muito massa jogar contigo. E o William é meio um otário, assim, com ele, tipo... Vem falar comigo aqui, meu irmão. You will not be so nice when we beat you. E aí, gente, nos 2 primeiros episódios, a gente... Como eu posso dizer? A gente ganha contexto sobre como a relação deles nasceu. Foi exatamente dessa forma. E aí vocês estão pensando, pô, deve ter desenrolado um romance muito fofo, né? Sim e não ao mesmo tempo. A série, ela não faz rodeio. Ela vai direto prender o espectador, é no hormônio, pai. Porque é uma sapecação. É uma sapecagem. Desde o primeiro minuto de série, eles têm uma tensão incrível, né? Inclusive, parabéns pros atores, eles são realmente muito bons, tá? Eles têm uma química do cacete. E aquela cena da academia, eu já quero começar falando sobre ela. Quando eles estão no mesmo hotel e vão os 2 pra academia, que fica uma trocada de olhares, aí um olha pra bermuda do outro e tal. Manjou a cachumba. E a gente fica meio... Sabe qual é a minha sensação nos 2 primeiros episódios dessa série? Que eu tô num quarto que eu não deveria estar. Eu não deveria estar aqui assistindo isso. Eu fiquei constrangida de parecer que eu tava atrapalhando eles. Será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? E quando eles finalmente se pegam pela primeira vez, já é um negócio selvagem. Sem nenhum rodeio mesmo, assim. É pegação forte. Tá, então, caso você não tenha visto essa série, eu tenho 2 avisos pra te dar. 1, esse vídeo vai ter spoiler, tá avisado. E 2, não assista na sala de casa. Vai te constranger. Porque as cenas de sexo são realmente, gente, muito explícitas e muito frequentes. Tem bastante. E isso me passou um pouco da impressão de que, nessa de mostrar muito a tensão sexual entre eles, eu não senti que desenvolveu muito a relação entre eles fora disso. Até mesmo a rivalidade mesmo, a competição. O Shane, ele é um cara muito compenetrado, assim, então ele internaliza muitas coisas. Então eu fiquei esperando que ia ter mais embate, sabe? Que ia fomentar mais isso e parecia que eles só precisavam de um mínimo contexto pra que os 2 se pegassem loucamente. E eu fiquei com a sensação de que, ai, parece esses filmes adultos que a galera só realmente tem um objetivo. Foi me perdendo. O primeiro episódio passou, eu falei, tá, vou ver mais um, e parecia que isso ia ficar nisso. E aí, graças a Deus, eu falei, eu vou ver o 3º episódio, porque não é possível que uma série tá hypada desse jeito pra me entregar um relacionamento meio vazio. É isso, eles se pegam muito, é lindo de ver, parabéns, né? Uma química incrível, mas é isso. Meio que não vai pra lugar nenhum, acabou? Só que o 3º episódio, pra mim, ele vira a série de cabeça pra baixo. Ele é um excelente episódio e não é sobre o Shane e o Ilya Rozanov. É sobre o Scott Hunter. O Scott Hunter, que é um veterano, né, do hóquei, já tá na estrada aí há mais tempo, que numa corrida matinal vai lá pegar um smoothie e de repente sai de lá com um crush. Quem nunca, né, gente? Cadê os viadinhos? E desde o primeiro momento que ele entra pra pegar essa porra desse smoothie, eu falei, nossa, mas os 2 minutos de conversa que ele teve com o rapaz que trabalha aqui já tem muito mais história, muito
mais sentimento do que os 2 episódios lá dos outros. Aí eu comecei a ficar puto. Falei, sério, não é sobre os 2? Por que esse romance aqui tá mais legal? Calma, Cirilo. Eu vi a Del Bell falando que esse casal é o primeiro livro da saga, o Scott e o Kip. E que ele foi inspirado numa fanfic de Capitão América com o Buck. Por isso tem algumas referências até. Entendi. Quando ele tá correndo, o capitão correndo no início. Gente, o Scott e o Kip vivem uma história de amor linda em um episódio. A maneira como é construída, como eles se envolvem, como eles se entregam, como um entende a realidade do outro, é lindo de ver. E eu fiquei com a sensação de que era isso que eu queria ver na relação do Shane e do William. Só que desse episódio em diante, a série, pra mim, ela cresce exponencialmente. Porque a gente começa a realmente se aprofundar na realidade de cada um. That what we want. O Shane, por exemplo, ele tem uma família muito parceira, né? A mãe dele, inclusive, é empresária dele. Então eles são super próximos, os pais dele são super compreensíveis, valorizam muito a carreira dele. E ele, como eu falei, muito dedicado, faz 500 campanhas publicitárias, ele tá sempre no horário, ele tá sempre em forma, ele tá sempre ali. E ele é um ótimo amigo também, porque ele tem aquele outro jogador de hockey lá que tem 4 filhos. Mano, aquele ali gosta de fazer filho. Go home and watch TV. Mas o Shane, ele é um ótimo amigo, porque esse cara, ele fica meio que o tempo todo... Ai, gente, sei lá, eu não tenho muitos amigos homem hétero, entendeu? Mas eu imagino que seja bem isso mesmo. O cara fica o tempo todo. E a fulana? E cadê? Tu não vai pegar ninguém. Ai, arranja uma menina aí pra vir jantar com a gente. E ele sempre muito elegante, saindo pela tangente, desviando o assunto. E em nenhum momento ele, sei lá, tipo, se afasta do cara por isso, sabe? Ele fica lá, escuta o cara falar, reclamar dos filhos, reclamar das mulheres e tal. Ele é um ótimo amigo, um ótimo profissional, um ótimo filho, um ótimo namorado. Pena que ele tá sendo namorado sozinho, né? Durante boa parte da temporada ele namora sozinho. Tô namorando aquela mina, mas não sei se ela me namora. Sabe uma cena que parte meu coração? Quando ele escreve no celular, que eu acho que ele não chega a mandar essa mensagem, mas quando ele escreve no celular, a gente nem se beijou. Ai, morri de dó, gente. Morri de dó. Porque a série, uma coisa que me dá muita aflição é que ela começa em 2008 e os anos vão passando com os caras até 2017 e eles nesse lenga-lenga, que eles só se encontram em épocas de temporadas de hockey. Quando eles vão pra mesma cidade, quando o time de um joga contra o time do outro. You missed me, didn't you? I fucking didn't. Eles têm várias regras, né? Tipo, essa amizade colorida, assim, não pode ser fora de temporada, não pode ser público, não pode ter romance, não pode ter sentimento, não tem conversinha disso, daquilo. É única e exclusivamente pegação. Só que desde o começo, claro, os dois sentem coisas, eles ficam tentando fingir que não estão sentindo. Só que o Shane, ele é muito mais honesto com o que ele sente do que o William. Então ele já sabe que ele tá sentindo coisas, mas ele fica tentando reprimir isso, porque na cabeça dele não é uma possibilidade. Já o William Rosanov, como todo bom garanhão, Ele é o ativo que deixou as passivas na chuva. ele extravasa indo pra festa, beijando um monte de gente, bebendo pra caramba. Gosto de mulher, né? Ele Porque beija- ele é russo, então ele também nem pode. Mas é importante falar isso, o William, ele é bissexual. Tem um relacionamento super escroto com o pai dele é um merda, o irmão dele, um merda e meio. É quando a gente começa a ver um pouco mais da realidade dele na Rússia, que a gente começa a se apegar, né, nesse personagem que tem ele tem 500 barreiras, assim, pra você acessar. E ele vai, aos poucos, se abrindo pro Shane. Frase estranha. Até o momento em que ele percebe que não tem mais volta. A relação deles não tem mais volta. Não tem mais como ser só uma pegação, uma amizade colorida. Já tem sentimento ali há muito tempo e tá ficando cada vez mais difícil de fingir que não. Inclusive, aquela amiga dele, que ele se pega com ela de vez em quando, mas eles têm muito mais uma relação de muita amizade do que de romance, sei lá. Ela é uma querida. E a atriz que namora Então, o Shane. gente, o surto que é Incríveis. quando o Shane Hallander começa a sair com uma atriz super famosa. Quantas vezes a gente já não abriu um Just Jared da vida, um TMZ da vida, e viu esses paparazzi escrotos. Ai, olha aí, o jogador tal, com a atriz tal, a cantora, não sei o que lá, não sei o que lá. E é muito legal saber que a gente tá do outro lado, enquanto a gente vê essa série, que é tipo assim, coitado, mano. Ele tá tentando muito, muito se apaixonar por ela. Eu acho que todo LGBT vai se relacionar com esse momento. Porque, gente, eu lembro que uma vez, o meu último namorado, antes de eu, né, me libertar, Eu gosto de mulheres. eu lembro que a gente tava numa balada. E ele foi pegar uma bebida pra mim e eu comecei a rezar pra me apaixonar por ele. Olha que dó. Hoje eu acho graça, mas assim, se a gente olhar um pouco menos fora da ótica do humor, é triste, né? Porque eu queria muito me apaixonar por ele. Porque eu falava, mano, esse daqui, ele não tem um defeito, coitado. Qual é a desculpa que eu vou dar depois, entendeu? Não precisava de desculpa nenhuma. Eu só realmente não tava tentando encaixar um triângulo num quadrado, né? Não ia funcionar nunca. Homem! Dito isto, o Shane Hallander, que foi... A conversa dele com a namorada. É alguma metáfora tipo essa de, parece que tá tentando encaixar um quadrado, não sei o quê. Aí depois ele responde, tipo, acho que eu sou mais do tipo que encaixa tal, que ele dá a entender que ele é passivo. Ah, entendi. Passiva patética, olha. Gente, a menina, lá pelas tantas, ela descobre, ela meio que, ela monta um quebra-cabeça, né? E fala, bicha, me fala, vamos lá, você é gay? Aí ele, mana, imagina.
Enfim, ele se assume pra ela e eu amei a relação que eles criaram. Eles ficam super amigos depois disso e nada como você ter uma pessoa com quem você pode só simplesmente ser. Que ele não tinha ninguém na vida dele, né? Além do William, ninguém sabia. Os pais dele não sabiam. Ele não tinha um amigo pra quem ele podia contar. Tô entalada, eu não consigo mais ficar entalada. E ela acaba sendo esse local de acolhimento, assim, é muito, muito fofo esse momento deles. E uma coisa que eu amei nessa série é que não tem esse peso do proibido. Eu quero dizer no sentido desse super sofrimento, assim, sabe? A série não é uma série pesada que vai te deixar na bad. E ao mesmo tempo ela não negligencia a realidade, por exemplo, do William de morar num país onde é crime você ser LGBT, onde o pai dele jamais aceitaria isso, o irmão dele muito menos. O pai é ridículo, a irmã é uma folgada. A série, ela dá o peso pras coisas, mas ela não te deixa com a sensação de que você é errado. Você é LGBT, né, que tá se relacionando com muita coisa que eles estão fazendo e vivendo. A gente não carrega esse peso também, até porque tem esses momentos de acolhimento que são incríveis, dela com ele, a amiga do William também com ele. E eles dois juntos, quando eles começam a admitir que eles estão realmente afim um do outro, né, que eles estão apaixonados, etc. Finally! É muito bonito. Todos os momentos que parece que a série vai pra esse caminho de pronto, agora vai virar um dramalhão. Lascou. Ela faz a curva. Bom, falei que esse vídeo ia ter spoilers, então eu vou falar abertamente aqui. Estou pronto! O pai dele lá pelas tantas vai de base. Graças a Deus, que horror. É que é foda a situação dele. Tipo assim, ele não vai comemorar que o pai dele morreu, mas ao mesmo tempo é uma libertação muito grande, porque ele consegue se livrar das expectativas do pai e do irmão dele, que é um merda, que só usava ele pra usar o dinheiro dele. Ai, nada a ver, o dinheiro dele agora que eu lembrei de uma coisa. Gente, eu amei o momento que eles estão jogando hóquei no videogame e aí ele usa como argumento pra provar que ele é melhor que ele tá na capa do jogo, cara. Eu achei tão legal isso. I'm on the cover of the fucking game. Eu amei que a gente tenha acesso aos bastidores da vida de um atleta de alta performance, né? Eles nas férias, malhando pra caramba, treinando, fazendo lá as campanhas publicitárias dele. Inclusive o Shane deve estar realmente lotado de dinheiro, porque todo episódio ele tá fazendo pelo menos uma, duas. Comprou aquela casa belíssima, linda, que eu jamais moraria, porque mandou fazer. É verdade. Ele mandou fazer. Mano, a garota propaganda da Rolex, pô. É, ele ia mandar fazer. Manda buscar. Mas eu jamais moraria naquela casa, porque tem muito vidro. Eu ia achar o tempo todo que o Edward Cullen tá lá no pinheiro me olhando. Não tem uma vibe crepúsculo na casa dele? Muito. E eu fiquei nervosa achando que apareceu paparazzi a qualquer Eu também. momento. Por isso que eu tô falando, cada vez que parecia que a série ia jogar uma bomba na nossa cabeça, ela não jogava. Até o momento que tem lá mais pro final, né? Quando o pai dele aparece na casa e os dois já estão vivendo um super romance, uma coisa linda. O pai do Shane, não O pai do Shane, o pai do William, no caso, fica meio difícil. Mas o pai do Shane aparece e a gente fica, pronto, é isso. Agora, eu sabia que a gente não ia escapar. Ia ter um drama, eu sabia que ia ter. E os pais do Shane são nada menos do que incríveis. A mãe dele que fica meio, não é porque é um homem, é porque, tipo assim, cara, é o teu rival. É teu rival, é ele. Ah, não, que a gente tá disputando contra ele todos esses anos. Não acredito que agora eu vou ser obrigada a gostar dele. Ela não fala um negócio assim? You hate him. I love him. Mas, óbvio, né, ela fala tudo isso em tom de brincadeira. Tipo assim, eles já estão unidos pra ver como eles podem tornar isso viável. Como eles vão fazer isso acontecer. Outro momento icônico também dessa primeira temporada é quando o time do Scott ganha a NHL. E ele, como capitão, carrega a taça lá e tal, não sei o quê. E beija o Kip na frente de todo mundo, se assume mesmo pra geral. E, gente, isso reverberou no nosso mundo real, porque teve jogador de hóquei que usou a série como incentivo pra se assumir publicamente. Vocês sabem que a gente vive num mundo extremamente machista, e quanto mais de hominho é o esporte, pior. E hóquei é um esporte bem de homenzinho, bem de playboyzinho, pra piorar. Então, realmente, é um ambiente muito não convidativo pra homens LGBTs. Acorde, viadinhos! Então, essa série, ela vem com uma força, assim, que eu acho que a gente não tem real noção do impacto dela, sabe? Quantos atletas não estavam se escondendo, estão até hoje, né, se escondendo atrás de personagens que eles criam pra poder ter a carreira dos sonhos deles, né, pra viver isso, pra... Ser gay em paz. Então, não só no hóquei, mas em vários esportes, mas eu sinto que quando um vence, todos vencem, entendeu? Se tem essa representatividade no hóquei, ela com certeza vai influenciar outros atletas de outros esportes também. I'm gay. And I'm gonna play. Dito isto, Rita de Rivalry foi uma surpresa extremamente agradável. Mais do que a série, pra mim, foi ver o vídeo da Boscov. Vocês não têm noção do quanto a Boscov gostou dessa série. Cara, é maravilhoso escutar ela falando sobre. Gente, vão assistir o vídeo da Boscov, que tá muito bom. É inovador e revolucionário? É sim. Já tá com a segunda temporada confirmada, lógico. Inclusive, a Boscov fala isso no vídeo dela e eu vou trazer pro meu também. Que as pessoas ficam, o sucesso inesperado de Rita de Rivalry. Bicha, inesperado. Jura? Inesperado. Vocês não imaginaram que uma série bem feita, de dois jogadores arqui-inimigos no hóquei, se apaixonando, tendo um tesão do caralho entre eles, não ia fazer sucesso? Ai, olha, apenas não. Burrice. Pra mim é tipo a pessoa que fala, nossa, o sucesso inesperado do casal de meninas da nova novela da Globo. Inesperado por quê, irmão?
Para, é sério. Tudo que a gente quer é que a pessoa conte uma história bem contada, que faça uma série bem feita, um filme bem feito. Não é difícil. Tem 500 filmes com casal hétero bem feitos, 500 séries. Vocês sabem fazer. Só faz. Dá uma chance. Inclusive, o criador, roteirista, produtor de Heated Rivalry, ele nem se deu ao trabalho de tentar produzir essa série nos Estados Unidos. Na atual conjuntura... Entendeu? Ele foi pro Canadá. E, gente, sabe uma coisa surpreendente? O William Rosanov, o ator não é russo, o ator é americano. Surreal. Surreal, porque ele fala russo várias vezes ao longo da série. E assim, gente, né? Eu não falo russo. Então, pra mim, o sotaque dele tá perfeito. Tipo, o russo dele tá perfeito. Tem alguém aí me assistindo que fala russo, que tem algum russo na família? Por favor, me dá um feedback no nível do russo do Connor Story. Porque pra mim, eu juro, eu fiquei gag de la gag quando eu descobri que ele não era russo. Mas voltando pro criador da série, ele foi pro Canadá produzir, com uma produtora super pequena, que agora tá colhendo os frutos de ter feito um trabalho bem feito. Eu espero que na segunda temporada eles não percam a mão, que eles continuem cuidando dessa série com muito amor e carinho, porque dá pra ver gente em tudo, assim, a direção da série é muito boa, a fotografia da série é uma coisa que chama atenção, todos os personagens, assim, eles têm um entrosamento muito legal, os atores são muito bons, eu espero muito que surjam outras oportunidades pro Connor Story, pro Hudson Williams. She's really good. E só um detalhe que eu não vi ninguém comentando, mas eu vou comentar, uma coisa tão besta, gente, mas que me dava uma alegria genuína toda vez que eu via, era a abertura da série. Quando espalha as letras, como se fosse o efeito do punk batendo assim, sabe, nas coisas, sabe? Específico, irmã. Sabe quando tu vai no shopping, que tu joga aquela mesa de hóquei? Uhum. O punkzinho, ele desliza, né? E ele bate meio... E aí tem meio que esse efeito quando aparece, tipo, o título do episódio e tal. Amei, gente! Tem poucas emoções tão grandes quanto essa. É muito difícil, não vou dizer que é impossível, porque sempre tem um outro, mas é muito difícil você assistir essa série até o final e não ser cativada por ela. Os 2 primeiros episódios, novamente, meio puxado. Eu super entendo se uma pessoa falar, não consegui passar do 2º episódio, mas eu te convido a insistir, porque do 3º em diante é impossível de parar. O que vocês acharam de Heated Rivalry? Coloca aqui nos comentários, a gente vê no próximo vídeo. Um beijo! Ei, Judy Floss! Tchau! Inclusive teve hockey agora nas Olimpíadas de Inverno, e tu viste que o menino que ganhou, que tava no time que ganhou e primeiro tava sem o dente, porque durante a partida... Mas direto! Durante a partida o outro tacou-lhe o taco na fuça dele e o dente foi embora. He's missing teeth, I'm missing my pants.